Boa noite, meus irmãos. Espero que todos estejam muito bem de saúde. Muitos já vacinados, né? Outros esperando aí a segunda dose. Vamos todos vacinar para breve estarmos juntos, né? Juntos em segurança na nossa casa espírita. Iniciando aqui esse bate-papo da noite de hoje, é, da, da doutrina espírita, nós rogamos a presença de Jesus entre nós, que Ele esteja nos acompanhando, né, durante todo o tempo da nossa vida, passando por esses momentos, né, complicados, mas a doutrina espírita nos dá um entendimento de tudo isso que está nos acontecendo, nos ocorrendo, né? E dá para a gente entender melhor. A gente não entende tudo, porque não está previsto para nós a total compreensão de tudo que acontece, mas boa parte nós entendemos por tudo isso que está passando. E que Jesus esteja conosco, sempre nos acompanhando. E o nosso Pai, né? Que é extremamente bom, justo, esteja conosco hoje e sempre. Iniciando a noite de hoje, né? Que a gente vai fazer aqui uma leitura. Eu gosto sempre de começar com esse livro, que eu gosto muito dele, do José Carlos de Luca, né? Sempre é melhor. Uma página pequena aqui, mas espetacular as páginas dele, todas são maravilhosas. Ele diz assim: quando nos deixamos abater pelas crises, quando perdemos a confiança em nós mesmos e em Deus, deixamos de ser filhos da luz para andar nas trevas, pois perdemos a conexão com a usina divina que nos abastece. Digamos para nós mesmos: eu assumo a minha condição de filho da luz e passo a viver como tal. Minha luz espanta as trevas. Minha luz mostra os caminhos que devo percorrer. Minha luz é minha força, minha cura e minha libertação. E quem anda como filho da luz não teme a escuridão. Bonita, né? Essa página dele, que a gente pode tecer diversos comentários. É aquela força que vem de dentro de nós, que Deus já colocou em nós, mas que muitas vezes nós não conhecemos ou até desprezamos. Quando ele fala a usina divina que existe dentro de cada um de nós. Então temos que nos abastecer e reabastecer sempre dessa força divina que existe em cada um de nós, sempre. A segunda leitura que eu quero fazer, e que eu estou lendo aqui, o Caminho, Verdade e Vida, Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição 107 chama-se Vinda do Reino. Fala assim: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Quem disse foi Jesus, está em Lucas capítulo 17, versículo 20. Então, Emmanuel traz para nós uma página da seguinte forma: os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente.
os grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará do íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos significa, entre aspas, morte, ou, entre aspas, transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto, ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. É interessante que essa lição foi escolhida aleatoriamente, entre aspas, né? E a do Zé Carlos de Luca também. E ele fala justamente dessa força interior que deve ter em cada um de nós. Às vezes as pessoas estão preocupadas, quando ele começa aqui a falar no início da lição, em números, né? Para dizer que tal religião tem tantos seguidores, né? Milhares, milhões, bilhões, né? De seguidores, estão preocupados em convencer irmãos para a sua doutrina, né? Isso às vezes é muito comum quando a pessoa entra em alguma nova doutrina e ela se entusiasma com aquela doutrina e ela quer chegar para os amigos, quer convencer os amigos, né? Que aquilo ali seria uma ótima para eles e que eles deveriam também entrar. Mas o Espiritismo ele não está atrás desse proselitismo, ou seja, atrás de discípulos, de aumentar números dessa forma. A gente quer sim, evidentemente, esclarecer as pessoas, mas a gente se reserva aquele momento em que a pessoa tem aquela curiosidade, perguntar. Acontece muito isso conosco, né? Das pessoas virem e falar, o que o Espiritismo fala a respeito desse assunto? A respeito daquele outro. E as pessoas têm aquela curiosidade natural das pessoas. Nesse momento, nós temos que estar bem informados para passar uma informação correta, né? Ela bem assim baseada, com muito baseamento na doutrina espírita. Aí sim a gente vai explicar para as pessoas, mas não ficar atrás de pessoas para fazer um convencimento, como infelizmente acontece em algumas religiões, querer nos levar para aquela determinada religião, né? Isso a gente evita no Espiritismo, que as pessoas têm que vir de uma forma mais natural. Como dizem as pessoas, a pessoa chega ou pela dor ou pelo amor. A maioria de nós é pela dor, né? Que vem procurar, né, um lenitivo para aquilo que está pensando, as explicações que às vezes outras religiões não fornecem, procura o Espiritismo, ver o que diz o Espiritismo. Também muitos aparecem na casa espírita, frequentam durante certo tempo, mas acho que eles têm uma noção um pouco errada, porque eles acham que vão frequentar ali, vai acontecer um milagre, né, que na nossa concepção não existe, como as pessoas falam, e as pessoas às vezes se desencantam porque acham que seria fácil. E não é fácil. Ser espírita não é fácil. E a gente vem dia a dia buscando essa força para realmente ser espírita. Muitas pessoas às vezes, elas não
chegam, né, achando que vai ser uma facilidade, alguma coisa, mas não é. Não é fácil ser espírita. Porque, como diz a lição também, não tem aquela aparência de pompa, de realizações exteriores. Né? Isso não acontece no espiritismo, é uma coisa muito interna, muito do coração, aquela coisa de você fazer buscar uma, uma transformação interior. É isso que nós buscamos dentro do Espiritismo. E isso é uma coisa lenta, demorada, muitas vezes sofrida, né? Muitas vezes com muita renúncia de muita coisa, com muita abnegação, com muito trabalho, que isso vai acontecendo, né? Porque uma transformação é muito difícil. Acontece muito, acontece com muitas pessoas, aquela força que vem, porque nós temos essa força, como disse a lição do Zé Carlos de Luca, é a usina interior, aquilo que nos abastece. Então a lição dele fala muito da luz, né, da luz interior, que nós somos luz. Mas muitas vezes estamos obscurecidos porque estamos num determinado comodismo. Estamos ali parados, sem esforço, não vamos à frente, tomar frente muitas vezes das coisas que deveríamos tomar, ficamos acomodados, né? Então por isso que ele fala aqui, a transformação é muito interior e não exterior. Nós não necessitamos de demonstrações para falar que o espiritismo aumentou, já tem tantos por cento de seguidores, tantos milhares, milhões de seguidores. Nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados, sim, em esclarecer o que diz a doutrina e haver uma transformação primeiramente em nós. A gente não pode transformar nada à nossa volta, ao entorno de nós, se não vier primeiramente aquela transformação interior. Então essa vinda do reino é isso aí. Não é aquela pompa que Jesus vai chegar numa nuvem cheia de exércitos. Não é isso que a gente acredita. Mas sim uma transformação nossa. Isso aí é que Jesus, os espíritos superiores, né, aquela pleiade de espíritos como Jesus, que existem diversos espíritos ao nível de Jesus, e que eles nos dão essa força, essa grande força, que é essa usina da luz, de luz, para nos abastecer. Então a lição aqui, ele fala aqui, repetindo claramente, ele fala assim, afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Como ele disse aqui em Lucas, está aqui em cima, uma fala de Jesus, né? Depois ele vem, é sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Então, cada um querendo dizer que a sua religião tem mais seguidores do que a outra, como se isso fosse alguma coisa válida, né? Alguma coisa que fosse importar isso aí. Mas será que essas pessoas estão realmente buscando uma transformação? Porque Jesus veio justamente para transformar, né? A transformação que Jesus trouxe naquela época tão carente, ela está ainda se procedendo, né? Acontecendo até hoje. Ela está se transformando. E nós estamos passando agora, nesse período, né, de pandemia, justamente por uma série de questionamentos. As pessoas estão se questionando por quê? Por que isso acontece? As coisas têm que acontecer, Jesus estava prevendo todos os acontecimentos. Nós vemos aí essas notícias a lamentar, e muito dessas crianças que estão sendo agredidas pelos pais. Se olharmos com atenção nos evangelhos, a gente vai ver todos esses absurdos que nós achamos absurdo estão acontecendo, né? Mas existem explicações, que não é o caso aqui de entrar nesse mérito
dessas explicações, o que pensa a doutrina espírita a respeito disso. Então ele vem falando, a realização divina começará do íntimo das criaturas, como eu disse, Manuel está falando aqui, constituindo gloriosa luz do templo interior, aquela luz que o Zé Carlos de Luca falou na leitura anterior, né? Ele está dizendo ali, não surge a comum apreciação. Olha que interessante. Porque a maioria dos homens transitam semi-cegos. Porque as pessoas não estão querendo enxergar o que está à volta delas, o que está acontecendo, as transformações que o mundo está operando, né? Muitos estão operando essas transformações, mas semi-cegos. E também um determinado comodismo, né? Através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. Então, a pessoa sepulta, não quer enxergar naquilo que ela erra, né? Que faz parte esses erros desse planeta em que nós habitamos, mas também a gente não pode ficar permanecendo nesse erro. Nós temos que, em um determinado momento, enxergar isso, apesar dessa cegueira, enxergar isso e mudar, fazer um esforço para essa mudança. Ele fala aqui ainda na frente, a carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Então nós temos que cuidar desse nosso corpo, que ele está falando ali. A carne, isso é precioso. Como é que a gente vai atuar nesse mundo se a gente não tiver um corpo saudável? Nos preocupar com esse corpo saudável. Não estamos falando aqui de vaidade. Estamos falando de cuidado. Cuidado que devemos ter, né? Com a nossa alimentação, com a nossa higiene, com tudo que nos cerca. Com a nossa casa, bem cuidado, onde vivemos. Tudo isso a gente tem que ter esse cuidado. O nosso corpo é primordial para atuarmos aqui nesse planeta. Se não tivermos isso, como é que a gente vai poder atuar? Não tem condições de fazer isso, né? Aí ele vem aqui dizendo, entretanto, para os espíritos redimidos significa morte ou transformação permanente. Então o corpo, a gente encara um corpo como uma utilização, né, desta vida importante, mas a morte do corpo, não a morte do espírito. Porque as pessoas acham que tudo se acaba, tudo se transforma, passa para o outro lado, todo mundo vira anjo, vira bom. Não. Eu vou ter os mesmos vícios, se eu tiver aqui, eu vou ter depois da morte do corpo, né? E ele fala também que o corpo é transformação permanente. Isso para quem, ele fala aqui, os espíritos redimidos, acredita nisso, a transformação permanente. Então estamos nos transformando permanentemente. Aqui ele está falando de reencarnação, porque voltaremos em outros corpos, né? Muitas vezes voltamos no mesmo ambiente em que vivemos para poder resgatar muitas coisas que não conseguimos ainda, né? Então ele virá assim, o homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto, ou aquilo que vai morrer. É aquela pessoa que só enxerga esta vida. Ah, um dia eu vou morrer. Ah, um dia, né? Só vê as coisas mortas. Ela não vê a vida após a morte, né? Como diz Jesus, é melhor que você entre na outra vida. Na outra vida, então, quer dizer, eu não vou morrer. Meu corpo vai se deteriorar. Mas eu entrarei numa outra vida. A vida do espírito, né? Aí a gente vai se preparar novamente para voltar, e essas idas e vindas é para ter esse aprimoramento, né? Então a doutrina espírita fala disso, que a doutrina espírita não é, às vezes a pessoa pensa, criou Allan Kardec. Não, Allan Kardec foi aquele instrumento dos espíritos, né? De todos aqueles espíritos superiores para trazer isso. Foi aquela pessoa escolhida pela sua cultura, pelo seu desenvolvimento, pela sua firmeza, nós sabemos da história dele, de toda a trajetória,
para que trouxesse para nós, mas toda orientação dos Espíritos. Então, a doutrina é a doutrina dos Espíritos, essa que nós seguimos, né? Aí ele vem finalizando: o reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Se nós olharmos só com a nossa vista humana, a gente não vai enxergar nada. Nós temos que transcender, nós temos que ir além do que a nossa visão apenas vê aqui nesse mundo material. Estarmos atentos, estarmos com olhos e ouvidos bem atentos e abertos para receber, né, esclarecimentos. Quando a gente dorme, a gente sai do corpo, se transforma, vê. Então, estamos ali preparados para essa transformação. Então, o reino de Deus é algo muito mais amplo, mais transcendente do que aquilo que a gente pensa. Ah, está lá, é longe daqui. Não, está interagindo aqui no meio de nós. Então, meus irmãos, é isso aí. A lição que a gente tinha que trazer é falar sobre o reino de Deus, sobre a vinda dele, que já está acontecendo. Isso vai acontecendo de uma forma lenta, gradual. Estejamos atentos e vamos trabalhar para essa transformação. Eu desejo a todos uma ótima noite, né? Essa reflexão da noite de hoje para todos nós, com muito amor para todos vocês. Que Jesus esteja conosco e que nos possamos rever muito brevemente. Um beijo para todos.